Essa seria a minha cara se eu tivesse comprado Legends Arceus no lançamento. Salve, rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meus amigos, hoje eu vou fazer uma review do Pokémon Legends Arceus. Eu finalmente joguei o jogo de modos alternativos porque eu seria muito trouxa se eu tivesse pagado o valor que eles pediram nesse jogo. Hoje eu vou analisar os pontos positivos e negativos desse jogo e aí você vai poder também tirar sua conclusão se vale a pena ou não, beleza? E aí você comenta aqui nos comentários se você jogou esse jogo, né? Eu vou estar deixando rodar aí umas imagens de quando eu joguei, né? Pra gente ir tendo aí um pequeno vislumbre do jogo, beleza? Bom, rapaziada, hoje nada mais nada menos que eu vou trazer os pontos negativos e positivos. Eu já vou botar aqui na minha tela. A gente vai começar a falar dos pontos positivos, beleza? Então, para você que não sabe, o Pokémon Legends Arceus ele veio com uma proposta muito legal, muito diferente de tudo que a franquia já apresentou pra gente. E hoje eu vou estar falando aqui, no meu ponto de vista, o que é positivo e o que é negativo pra mim, beleza? Bom, então vamos lá. Bom, os pontos positivos que eu achei nesse jogo, vale a pena lembrar que eu zerei a parte principal do jogo, beleza? Eu já consegui fechar tudo, né? Depois que você zera e você vence ali o problema principal do jogo, que seria aquele perigo que tá lá em Hisui, né? Que é aquele domo que tá em cima lá, que é aquela tempestade, não sei o que. O jogo termina, mas aí você tem meio que um pós-jogo ali que já é muito previsível que ia rolar, né? Você vai escolher entre o clã Pérola e Diamante, né? Lembrando que Hisuian é basicamente baseado ali em Sinnoh, é como se fosse os antepassados de Sinnoh, né? Daquela quarta região. Então você escolhe entre o Pérola ou o Diamante. Se você escolher o clã Diamante, você vai capturar o Dialga e vai batalhar contra o Palkia. Se você escolhe o Pérola, assim como eu escolhi, você captura o Palkia e batalha contra o Dialga, certo? Lembrando que eles vão estar na forma origem, que é essa forma que eu vou estar deixando aí, eles em forma de cavalinho, que é muito escroto, velho. Que puta merda, hein? Que ideia de ter essas formas, muito ruim, muito feia, né? Mas então, os pontos positivos do jogo, vamos lá que o jogo tem pontos positivos, que é a primeira vez de mundo aberto e os biomas, certo? É muito bem definido. O mundo aberto é uma ideia que a gente já queria há muito tempo, né? Todos os jogadores de Pokémon já queriam esse bioma, né? A gente já pedia por esse mundo aberto, né? Ter essa variedade de biomas aí mais bem definidas, né? Com os acontecimentos muito mais bem definidos, você poder passar por uma região ali de montanha, uma região de neve, lagos, né, um vulcãozinho e tal, né, e isso realmente acontece nesse jogo. Você tem na região de Hisuian você tem esses mapas bem definidos, né, e cada um desse mapa traz ali os seus Pokémons também específicos. A gente tem uma região meio lamaçal ali e tal, né, que tem esses Pokémons de terra, Pokémon veneno, né, meio pântano ali, uma paisagem meio morta, né. Isso tudo é bem definido no jogo e é um ponto muito positivo, né. Isso é um ponto muito legal, que é a primeira vez que eles exploram, e o mapa não é totalmente aberto. Ele é aberto sim, mas ele é limitado, né. Então, por exemplo, você não consegue passar de uma região para outra, né? Pelo menos eu não consegui fazer isso. Basicamente você tem o seu acampamento, né? A cidadezinha ali, e aí você sai da cidadezinha, vai para uma região. Nesse mapa dessa região você faz tudo que você tem para fazer, você volta no acampamento dessa região, fala com o professor e depois você tem que voltar para a cidade, né? E aí você não consegue, por exemplo, você está na região ali, você está no mapa de gelo, você não consegue ir para um mapa de lama que eu falei, dessas montanhas direto. Você tem que voltar na cidade. Você vai lá, volta na cidade, depois volta lá. Volta na cidade e vai para outra região. Então você tem que ficar pingando, você não consegue transitar livremente entre essas regiões. Vamos ver, né? Vamos ver se os próximos jogos vai ter essa livre transação aí, certo?
Já partindo disso, então a exploração também é um ponto muito positivo, porque você consegue passar ali dentro daquele mapa ali, você consegue explorar bem, você consegue encontrar recursos, você consegue encontrar materiais coletáveis, né? Então, tipo assim, o Bacuri ali perdeu a mochila. Aí você vai lá no mapa, você consegue encontrar lá a mochilinha do Bacuri. É meio que uma side quest, são meio que colecionáveis extras para o jogo, ter uma vida maior, sabe? Não é nada demais, mas é legal, né? E junto com essa exploração a gente tem as montarias, né? Então você tem aí a montaria terrestre, que é a evolução do Stantling, né? Aquele cervo. Tem a Ursanala, né, que funciona como se fosse um rastreador de tesouro. A gente tem também o Basculidian, eu acho, que é a montaria aquática para você passar pelos lagos, pelos rios e tal. Você tem também a evolução do Sneasel, que ele serve como escalador de montanhas, muito legal, né? E você tem aí o Brave Air, que é o Fly, né? Você monta nele e você voa. Uma coisa negativa que eu achei é que você não consegue voar com ele. Basicamente, ele dá um dash para cima, né? Ele voa assim, dá tipo, sei lá, ele flutua assim e você vai voando. Você não consegue voar mais para cima ainda. Você não controla esse voo total. Então ele dá tipo um dash para cima e aí se você acelerar, porque ele vai numa velocidadezinha. Se você acelerar, ele vai caindo, né? Então assim, porra, puta merda, né, cara? Que vacilo. Você podia, se você controlasse ele como se fosse um pássaro mesmo, uma nave, e não como um planador, que é muito mais do que ele é, um planador, seria um ponto positivaço. É um ponto positivo porque a gente consegue controlar ele legalzinho aí, né? Não é uma parada muito exclusiva, porque eu acho que já teve isso no Sword and Shield, cara. Eu não vou lembrar se no Sword and Shield teve isso. Ou no Scarlet Violet tá tendo isso também, né? Mas é uma questão aí das montarias que é muito legal. A batalha de boss também é uma parada muito legal, que basicamente você batalha com um boss e libera uma montaria, ou você libera uma montaria e vai ter uma batalha com um boss, é mais ou menos algo assim. A batalha de boss é bem no estilo Soul-like, né? No Souls-likes, que é aquela parada, o chefão vai te atacar e você tem que dar um rolamento para desviar. O ponto negativo é que você fica tacando bolinha nele, você tá com um saquinho uma bomba de haxixe no cara, um saco de festim lá, que vai tirando a vidinha dele e aí você pode iniciar uma batalha com ele para diminuir mais a vida. Ou você pode ficar tacando as bolinhas até ele ser nocauteado, né? E aí você nocauteia, tem uma cenazinha lá que sai aquele espírito ruim dele, tipo ele meio que tá tomado por raiva, né, esse boss. E aí você dá uma nocauteada nele e ele volta a ser amigo, né? Ele volta ao seu estado normal, ele volta a ser amigo de todo mundo, porque que no Pokémon, né, tem esse defeito de que nada é muito do mal, né? Tudo assim, tá tonto, ele tá tomado por raiva e tal, né? É meio mais ou menos assim essa parte, né? Mas a batalha é muito legal. Eu acho que ela seria muito melhor se, ao invés da gente jogar com o nosso personagem, a gente pudesse usar um Pokémon para atacar ele, sabe? A gente ia lá com o nosso Pokémon, sei lá, um Luxray, né, que a gente consegue bem no começo, ou o Pokémon inicial, o Cyndaquil, o Oshawott ou o Rowlet, né? A gente pode escolher um desses três como iniciais. Aí no final da forma de cada um tem, né, uma forma variada aí. Eu comecei com o Cyndaquil, né, porque eu gostei muito do Typhlosion no modo fantasma, né, do tipo fantasma e fogo. Mas eu achei que faltou isso. Na batalha de boss a gente poder usar o Pokémon e não o personagem. Porque o personagem ele toma ataque e aí ele vai meio que perdendo vida. E aí se você toma lá uns 5 ataques, o seu bichinho meio que desmaia, assim, entre aspas, ele desmaia, e você tem que recomeçar essa batalha com o boss, né? É uma parte legal, mas que pode ser melhorada em futuros jogos. E um ponto positivo é a parte dos efeitos, cara. Essa parte tá muito legal.
né? A gente pegou aí um Pokémon Sword and Shield muito zoado, né, nessas questões de ataques. Aqui não, cara. Aqui o ponto positivo é os efeitos, o fogo, a água, a pedra, a grama, tá tudo muito bonito, os efeitos e tudo mais, né? Cada ataque tem seu efeitinho ali, muito legal, tá bonito, ponto positivaço, né? Uma melhora, espero que nos próximos jogos eles mantenham, melhore, né? Aumente a gama de ataques pra gente ter aí essa variedade, né? E essa beleza de ver os efeitos dos ataques muito legais que teve nesse Pokémon aí, que vale ser ressaltado. Bom, essas são as partes positivas que eu vi aqui no nosso Pokémon Legends Arceus. Agora eu vou falar um pouco das partes negativas, que são muitas, cara, são muitas. E essas partes negativas, assim, elas atrapalham um pouco da gameplay, né, do jogo. O jogo ele perde muito por estar nessa parte de ser a primeira vez, né? Por ser a primeira vez nesse estilo de jogo, a gente tem muitos pontos que atrapalham e eu vou falar aqui um deles para vocês. Que o jogo cai na questão do mundo vazio, né? Você tem um mundo aberto, mas você tem um mundo vazio, cara. Você vê os Pokémons espalhadinhos, você tem pouca variação daquele mapa ali. Você não tem muitas ruínas, você não tem muitos personagens ali, pessoas, NPCs ali durante aqueles mapas, sabe? É muito vazio, é tudo muito aberto e jogado sem nada, né? Há poucas ruínas, né? As ruínas vão aparecer muito mais para frente, são poucas e tudo mais. Poderia ter algo mais envolvente nos mapas, mais segredos, mais cavernas. É muito uma região aberta, né? Tem os seus morros, seus declives, né? As suas montanhas, né? Algumas árvores ali, mas não tem nada demais, né? Então, assim, são regiões, mapas que podem ser mais trabalhados. Um problema crítico da Nintendo, além da legenda, da falta da legenda em português, né, é a falta de fala, a falta de voz. Você joga um jogo que os personagens ficam assim, ó. Toda hora você vê seu personagem fazendo assim, ó. Aí não tem emoção nenhuma, não tem sentimento. No final, vou estar deixando passando aí. No final a gente descobre que um amigo nosso lá é traíra. É aquela coisa clichê do caramba, né? A gente descobre que ele é traíra. E aí não tem voz, não tem entonação, não tem emoção, cara. O jogo é morno, tá ligado? É morno. No começo é entediante demais, porque o tutorial é muito longo. É muita fala, é muito inglês. Você tem que ler o tempo inteiro, textinho. Se isso no Game Boy, no 3DS, é até entendível, cara. Ali no Pokémon Emerald, no Pokémon Cristal, que é antigo, não tem capacidade de suportar áudio, até entendível, até o jogo fica legal, né? Mas aqui não, cara. A gente tá falando de última geração, cara, da Nintendo, e não tem voz, os personagens não falam. É só os Pokémon emitindo grunhidinho, saca? E isso é um ponto muito negativo, cara. Onde que eles tiveram com a ideia? Falta, cara, falta essa interação, falta essa emoção. Os personagens abrem a boca, tal, sabe? Eles demonstram expressão, mas não falam. Então o jogo é morno, né? Então você não conecta com personagem nenhum, porque eles não transmitem emoções. Muito negativo, cara. Isso derruba demais o jogo. Tipo assim, se eu não tivesse jogando de graça, cara, eu me sentiria lesado totalmente, porque eu acho que basicamente cansativo, né? Você chega lá e não tem voz, os caras não falam, velho, né? Outra coisa muito negativa é os ataques desbalanceados. Você tá lá com seu Pokémon nível 30 e você vai batalhar com um Pokémon nível 20 que vai te dar um ataque, sei lá, do tipo fogo, e você é do tipo elétrico, sabe? Não tem fraqueza e resistência, é um dano normal. O cara quase te mata, o cara arranca 70% da sua vida, o cara arranca 50% da sua vida num ataque que não tem efetividade, super efetivo, né, e tudo mais. É um ataque de dano comum, de dano normal. Você é 10 níveis acima e o cara te arranca metade da sua vida. É um trem bizarro, cara. É uns negócios sem sentido. Outra parada, associando a isso de ataque, eles inventaram o Strong e o Agility Style, né? Basicamente, assim, quando você chega
com seu Pokémon em um determinado nível, ele evolui aquele ataque. Então se você tem, por exemplo, o Kick Attack, ele ganha o Strong ou o Agility Style. O que é isso? Você vai selecionar esse ataque, vai apertar o RL ali do controle, ele vai dar essa variação. O Strong, ele causa um ataque mais forte. Só que esse dano mais forte tem um revés. Se você não matar o Pokémon inimigo, ele viver por algum milagre, você não vai atacar no próximo turno. Então o seu inimigo, o seu rival, ele vai te dar 2 ataques, né? E o Agility Style é meio que o contrário, né? Ele é aquele ataque, ele vai dar um ataque mais rápido, só que é um ataque que causa menos dano, certo? Então a estratégia do jogo é essa. Você vai precisar critar, dar um crítico no seu rival, você dá um Strong Style. Ou então você dá um Agility Style, você arranca menos vida, mas você pode atacar mais uma outra vez, uma segunda vez. Isso é um problemaço, cara. Pra mim isso é um problemaço. Eu passei muita raiva nisso, porque eu não lembro do jogo explicar. Justamente pelo jogo ser só texto, chega uma hora que você não quer ler, você quer jogar. E aí pode ser que o jogo tenha explicado e eu tenha passado batido. Eu descobri isso na dor, cara, na raça mesmo. Então o que acontece? Às vezes tem um desbalanceamento no jogo que simplesmente o seu rival joga o Pokémon dele, né? O Pokémon dele já entra te atacando, você não tem opção de curar, você não tem opção de trocar, nada. Ele já entra te atacando, você já toma dano. Às vezes esse Pokémon já entra dando um Agility Style, né? Ou seja, então ele vai escolher um Pokémon provavelmente que já tem vantagem ao seu. Você tá com um Pokémon de pedra, ele vai escolher um Pokémon de planta. Ele vai jogar o Pokémon de planta e aí ele já vai te atacar. Na hora que ele te atacar, se ele te usar um Agility Style, ele vai te atacar 2 vezes. Já aconteceu comigo a bizarra coisa de... o último chefe, né? O chefe rival, ele jogou um Togekiss. O Togekiss entrou, me deu um dano, ele usou o Strong Style, me deu um puta dano, saca? Eu morri, aí eu tive que mandar outro Pokémon e ele deu um outro terceiro ataque. Ele entrou e me deu 3 ataques de uma vez. Cara, é bizarro, cara. Fora as batalhas em dupla, né? Que, por exemplo, você tá lá no meio do mato e vem 2 Pokémons, 3 Pokémons te atacar. Os 3 Pokémons te atacam de uma vez e às vezes cada um dos 3 Pokémon te atacam 2 vezes. Você toma 6 ataques. Como é que você revive? Como é que você sobrevive a isso, cara? Não dá, velho. É um desbalanceamento gigantesco. Eles talvez quiseram melhorar a dificuldade, colocar mais dificuldade, mas desbalancearam demais, cara. É uma parada sem sentido. Um ponto negativo que eu achei também é a questão dos Pokémons que ficam te perseguindo, cara. É muito chato, velho. Você quer usar o Ursaring pra ficar lá farmando um tesourinho e tal, procurando as notas pra completar, e aí vem os Pokémon te encher o saco, ficar te atacando e tudo mais. Eu acho que deveria ter meio que uma questão de respeito, né? Se você tá num ranking muito alto, os Pokémon deveriam ter medo de você, saca? E tipo assim, você tá montado num urso gigante, cara. Aí vem a porra de um Paras, cara, saca? É uma parada que não faz sentido. O Paras é chato, velho. Você chega lá na parte que o Paras fica tentando te envenenar e você num puta urso gigante e ele te perseguindo lá. Muito chato, cara, essa parada. Devia ter alguma coisa assim de respeito. O Pokémon viu que você tá num level muito alto e ele não mexe com você. Se você tá lá num level ok, num level mediano, e você tá num lago que tem Gyarados, beleza, o Gyarados é foda, cara. O Gyarados pode mexer com você, o Gyarados vai tretar com você. Mas não a porra de um Paras, cara, né? Precisa ser mudado isso, precisa melhorar essa questão. Você vai querer farmar esses tesouros, é um saco, cara. Toda hora o Pokémon vem te atacar. Outro ponto negativo é capturar Pokémon na água, é horrível. Sabe? Você chega lá no seu basculinha lá e tudo mais, você tem que se aproximar, o Pokémon já te vê, né? O Tentacool te vê lá, o Remoraid, né? Esses Pokémonzinhos de água lá, o Octillery, né? O Qwilfish, né? Que ganhou evolução agora também. Eles te vêm rapidinho, já quer te encher o saco, você não consegue capturar. Na hora que o Pokémon percebe que você é hostil ou que você ataca ou ele vai te atacar, que aparece aquele sinal na cabeça dele,
você não consegue atacar ele, você não consegue jogar Pokébola nele. Simplesmente a Pokébola bate e ele ignora, né? Então você tem que capturar meio que na surpresa ou iniciar uma batalha também, que é, pra quem quer farmar, perde um tempo do caramba. E mais um ponto negativo, eu acho que é a falta de batalha com treinadores. Parece que Pokémon é muito pré-histórico nessa região e a galera não sabe que você pode capturar Pokémon e ter vários Pokémons. Quando finalmente tem uma batalha, você luta contra um cara que tem um Pokémon. Meio que a equipe bandida aqui e a equipe Rocket, que seria desse jogo aqui, ela meio que tem um Pokémon cada, né? Então a menininha tem um Gengar, a outra tem um Abomasnow, né, que você joga um palito de fósforo lá, você mata ele. Então assim, faltou batalhas com treinadores. E quando finalmente a gente tem uma batalha decente, que é contra o chefe final, cara, é batalha desequilibrada. É totalmente desequilibrado. É um bagulho assim sem sentido, porque você ganha daquele Pokémon e ele vai mandar um Pokémon com vantagem, né? Você não pode curar o seu Pokémon, você não pode fazer nada. Simplesmente ele manda um Pokémon que tem vantagem ao seu e te ataca e te mata. E aí você fica nisso. Aí você joga um Pokémon que tem vantagem ao dele, ataca ele e mata ele. E ele joga um vantagem, beleza. No final você tem que lutar contra o fucking Giratina 2 vezes. E aí você tem que armar uma estratégia aí, tirar da bunda uma estratégia para você conseguir lutar contra 6 Pokémons do seu rival, né? E matar o Giratina 2 vezes, naquelas 2 formas dele. Bom, o jogo é desequilibrado, certo? Não vale o dinheiro que ele pediu na época. Eu recomendo se você quer jogar, porque é um bom jogo, né? É um bom jogo assim de divertir. Você vai se divertir, você vai passar raiva, você vai ver que o jogo está muito incompleto, mas de graça vale, né? Então sugiro que você vai aí no YouTube aí e procura os emulação aí do Nintendo Switch, muito de boa de instalar. Fora que você vai ter outros jogos do Nintendo Switch como Mario Kart, que é muito bom, vale a pena, né? Você vai ter aí o Pokémon Scarlet, se você quiser jogar também vai estar disponível, né? O Pokémon Let's Go, eu não consegui jogar porque o meu controle ele não tem DualSense, né? Ele não tem aquele negócio de ficar jogando, né? Porque não sei como é que chama essa porra, porque no Pokémon Go, no Pokémon Let's Go você precisa de ficar fazendo isso, né? Era um jogo que eu queria jogar porque a região de canto é boa, né? Os Pokémon estão muito legais nessa versão desse jogo, mas enfim, essa é a minha review sobre o Pokémon Legends Arceus, já dando mais de 20 minutos de vídeo. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui, né? Fala pra mim aí quais são os seus pontos negativos, pontos positivos, se você jogou também esse jogo. Deixa o seu like aqui no vídeo e muito em breve a gente já volta com os conteúdos de Pokémon Vortex e Pokémon Deluge, beleza? Quis fazer esse vídeo para deixar a minha opinião aí pra vocês sobre o Pokémon Legends Arceus. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.